Oi, eu sou a Júlia Stanzioni, a gente está começando o Alesp Conecta de hoje e sempre a gente ouviu falar dos pesquisadores brasileiros, mas nesses últimos tempos de pandemia e afins, ficou mais em voga a questão dos nossos pesquisadores, das pesquisas que estão sendo desenvolvidas, o quanto a comunidade científica do Brasil está empenhada em ajudar a conter essa pandemia aqui no nosso país. E hoje a minha convidada aqui do Alesp Conecta é a professora Heloísa Ronagel, ela vai me falar se eu pronunciei certo ou não, que estava me dando uma trava-língua esse seu sobrenome, diretora de Relações Internacionais da CAPES. Elo, bem-vinda ao Alesp Conecta, professora, e já pronuncia o seu nome corretamente, porque eu acho que eu errei. Não, foi perfeito, Julie. Heloísa Cândia Ronagel, tá? É um sobrenome realmente diferente, não é muito comum da língua nativa pronunciar Uhum. palavras em outros idiomas, e esse tem consoantes, tem o H, que ele é pronunciável, então realmente fica um desafio. Mas Mas o obrigada pela importante é que eu acertei. oportunidade. Acertou. O importante é que a gente tenha esse diálogo que permita, inclusive, correção no caso de equívocos. Pois é. E, professora Heloísa, então, para quem não sabe o que é a CAPES, então vamos partir desse princípio aqui na Lesp Conecta. O que faz a CAPES aqui no Brasil? Bom, na verdade, a CAPES é uma abreviatura de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e ela está relacionada a programas principalmente de pós-graduação no Brasil. Tá? Então, dentro da coordenação da CAPES, nós temos diversas diretorias. Nós temos a diretoria de avaliação, nós temos a diretoria de bolsas no país, diretoria de educação básica e educação à distância, e a minha diretoria, que é a diretoria de relações internacionais, que trata da mobilidade e de fomento aos pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Uhum. E a gente percebe nas discussões das últimas semanas, falando sobre a comunidade científica no Brasil, o quanto a comunidade científica é importante não só no Brasil, mas em todos os países, principalmente em um momento como esse que a gente está passando, né? Queria que você contasse para a gente, então, como é que anda a comunidade científica no Brasil hoje? Bom, Julie, eu tenho um recorte desse panorama, porque, na verdade, a minha diretoria, ela trata exclusivamente das relações internacionais entre a pesquisa no Brasil e os nossos parceiros. A DRI, né, como a gente gosta de chamar, ela, claro que sofreu um grande impacto, porque desde março nós temos lockdown em várias universidades, tanto no Brasil quanto no exterior. Isso levou a uma recalendarização de editais e de programas de mobilidade. Então, nós temos um grande desafio hoje, que é manter essa pesquisa em acordos de cooperação, vislumbrando o segundo semestre de 2020 e algumas situações até a necessidade de rever as estratégias. Nós temos alguns parceiros, por exemplo, que se dispuseram a estabelecer atividades online e custearem enquanto os nossos bolsistas não se deslocarem para o país de origem, porque também a gente tem o grande desafio de não deixar a pesquisa parar. E temos aí uma série de estratégias já sendo planejadas, que suprimem a mobilidade nesse momento, mas que não perdem as relações criadas e os objetivos comuns de pesquisadores brasileiros e estrangeiros. E aí, quando você está dizendo e contando isso para a gente, significa que o seu departamento é aqueles que é o que cuida dos pesquisadores brasileiros que vão para outros países para participar de algum grupo de pesquisa, ou vai para uma universidade para participar de um grupo de pesquisa, e ao contrário também, que recebe os estudantes de fora do país para as universidades brasileiras. Então, para o pessoal entender que o seu departamento, o seu guarda-chuva é esse, né? De cuidar dessas duas relações. Com o lockdown no mundo, com a pandemia do mundo, claro que o ir e vir também ficou difícil, mas o panorama, então, hoje, dos pesquisadores brasileiros
pesquisadores brasileiros que estão, que estão fora do Brasil, que estão ali participando de alguma pesquisa. Como é que foi isso? Você falou, alguns continuam tendo aula com esses parceiros, com essas universidades, mas imagino que foi uma loucura também conversar com todo mundo nesse momento, né? Olha, nós temos de fato tentado garantir a segurança de todos nesse meio tempo. Quando surgiu, né, essa situação mais de incerteza, nós tínhamos 3.300 pesquisadores no exterior, sejam eles alunos de doutorado pleno, doutorado sanduíche, professor visitante e outros projetos que a gente tem por acordo de cooperação. Naquele momento, o principal foi garantir 3 coisas principais. Primeiro, que quem quisesse antecipar seu retorno, nós nos responsabilizaríamos por todo tipo de trâmite, adquirindo essas passagens. Quem quisesse continuar, a gente manteria a mensalidade regular. E quem tivesse, por exemplo, numa situação que o fomento, ou seja, a bolsa deixou de ter validade, porque quando acaba a mensalidade, a última mensalidade, o bolsista tem até 60 dias para retornar ao país. E algumas pessoas foram pegas de surpresa, mas numa ação conjunta com a diretoria de gestão e principalmente com o apoio da presidência, a gente manteve o fomento mesmo de bolsas encerradas para aqueles que não conseguiam voltar. E nós já estamos no 3º mês garantindo que se a fronteira estiver fechada e a pessoa não conseguir retornar, ela não vai ficar em situação de vulnerabilidade. Mas muitos dos nossos bolsistas continuam no exterior, em atividades remotas ou até mesmo presenciais, depende de caso a caso, tá? Mas não houve, na verdade, uma instrução para que todos voltassem, como fizeram alguns países. Por exemplo, alguns parceiros nossos sentiram a necessidade de garantir que todos os seus compatriotas voltassem ao país e equalizaram lá no país de origem uma forma de ressarcimento. No nosso caso, a gente deixou a critério do bolsista a decisão de voltar ou não, e no caso da volta, uma série de coisas também foram estruturadas. Por exemplo, nos programas de doutorado sanduíche, houve a oportunidade do bolsista voltar e reativar a bolsa no país. Entendi. Isso é importante, porque no momento como esse, né, todo mundo fica preocupado, quem está fora, a família, os familiares, né, desses estudantes, né, fora do Brasil. Então é importante você contar para a gente como é que foi esse manejo deles, né? Alguns continuaram, outros voltaram, enfim. Eles também tinham que se entender nesse momento de como seria tudo, né? Eu acho que é importante a gente contar para quem está vendo, ouvindo a gente, professora, porque a gente fala aqui que o Alesp Conecta, ele também, a gente sempre dá uma aulinha, uma aula, na verdade, sobre os temas, né? E não necessariamente quem está ouvindo a gente conhece um pouco mais profundo essa vida de pesquisador no Brasil. Então, vamos do princípio. A senhora falou agora há pouco, que eu sempre gostei de ouvir, né? Bolsa sanduíche. Isso, que a gente fala então que é para o cara... Vamos explicar quais são os tipos de bolsa que existem no Brasil hoje, para quem quer ser pesquisador fora do Brasil. Dentro da nossa diretoria, nós temos 2 tipos de situação. Aquelas que são as ações que a gente chama de ampla concorrência, ou seja, em alguns editais, pessoas que atendam aquelas características podem se candidatar. Como exemplo, nós temos professor visitante, estágio pós-doutoral, professor pesquisador de alguns projetos, e temos também para alunos formações que são o doutorado pleno, tá? Doutorado pleno significa que uma determinada característica de pesquisa tem a necessidade de ser realizada fora do Brasil por questões que vão além da nossa compreensão. Existe uma análise de mérito e existe um processo de seleção com especialistas recomendando, então, que determinados alunos cursem o seu doutorado de forma absoluta fora do Brasil, com o nosso apoio,
que vai desde uma mensalidade, auxílio à instalação, pagamento para dependente, seguro saúde e as taxas escolares da universidade que ele escolheu. Existem outros programas que são voltados à pesquisa relacionada à pós-graduação no Brasil, Sistema Nacional de Pós-Graduação, que são, por exemplo, o doutorado que a gente chama de sanduíche, e algum acordo de cooperação também prevê um mestrado sanduíche. O que é sanduíche? É uma parte aqui, uma parte lá. Existe hoje uma política muito bacana, que eu acho que é fortalecer não a mobilidade só, mas a criação de redes de cooperação. Então, estes programas que perpassam por duas instituições, uma brasileira e uma no exterior, são extremamente profícuos nos resultados. Tanto que a gente revê hoje vários programas para uma coisa até mais ampla, como uma das políticas que eu acho muito interessante, que surgiu em 2018, que é o Programa Institucional de Internacionalização, que é chamado de CAPS-Print. Então, diferente dos modelos tradicionais, que eu fomento grupos de pesquisa, no CAPS-Print é transferido recurso para a instituição, e foram 36 beneficiadas na primeira chamada, para que dentro de um planejamento estratégico, temas de interesse sejam pesquisados por meio de uma série de ferramentas. A ferramenta de mobilidade, por meio de bolsas de estudo, e a gente tem 7 modalidades no Brasil, 4 e 3 no exterior. Ao contrário, 4 para pesquisadores brasileiros viajarem e 3 para pessoas do exterior virem, que são professor visitante, jovem talento e pós-doutorado no Brasil, para pessoas virem compor os nossos quadros de palestrantes ligados a programas de pós-graduação de excelência, então aumentando a rede, e também temos a ideia de missões de trabalho, que é o recurso de custeio, missões de trabalho para conhecer lugares, para estruturar protocolos de intenção, para aumentar a capilaridade nos outros ambientes que às vezes ainda eram apenas uma prospecção. E além disso, não, na verdade, professora, só deixa eu falar um disso, último tipo. Então, nós temos as 3 coisas: a mobilidade por meio de bolsas para pesquisadores brasileiros e estrangeiros, o recurso para missões de trabalho, que são diárias de passagem para participar, então, de conhecer a rede de futuros parceiros ou consolidar parcerias pré-existentes, e o terceiro, que é custeio para manutenção de projetos, aquisição de reagentes para laboratório, que também ajuda. Então, nós temos dentro do Print 3 grandes vertentes, e ele consome mais ou menos 50% do orçamento da minha diretoria. Entendi. Você viu, quem não sabia como funciona a CAPES e as bolsas, né? Então a gente vê que é muito amplo, tem muitas possibilidades, mas para quem quer, né, ir em busca de uma dessas bolsas, principalmente bolsa internacional, que eu imagino que seja concorrida também, como é que funciona? E aí eu queria desmistificar uma coisa. Às vezes as pessoas acham que só quem está ali na universidade pública consegue ter acesso aos melhores lugares fora do Brasil para pesquisas e afins. Não, né? Isso independe de onde a pessoa está estudando, depende mais daquilo que ela produziu. Como é que é isso? Nós temos 2 tipos. Então, nós temos os editais que são de ampla concorrência, independe da formação ou da origem, da instituição de origem. Depende muito mais do currículo e do projeto, né? Então, eu tenho alguns editais para pesquisadores saírem para sua formação, que não necessariamente ele tem que ter vínculo empregatício, assim como para doutorados. É claro que hoje, cada vez mais, novamente, em termos de Brasil, a perspectiva é de que a gente concentre recursos pensando no melhor retorno do investimento. E aí, estar ligado a uma universidade, seja ela pública ou privada,
sempre tem mais oportunidades nas bolsas, como no caso do doutorado sanduíche. Ele não é só voltado para programas que estão em instituições públicas, mas programas do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Apoio a evento no exterior também é para professores da rede pública ou privada. De novo, é análise de mérito. Não, é importante deixar claro, porque às vezes as pessoas falam, não, mas só vai conseguir ir para o exterior para continuar sua pesquisa, ou tem essa vontade dentro de si, e fala, mas eu só não saí de faculdade pública, né, de uma universidade pública, como é que faz? E não, e acho que é importante o que a senhora disse, é o mérito da pessoa, é aquilo que ela fez por onde, né, o seu caminho todo, então é importante a gente deixar claro. Aproveitando esse Julie, gancho, mas professor... eu quero destacar uma coisa importante. Nos Tá. últimos tempos, o maior limitador das mobilidades no nível de pós-graduação de alunos de doutorado ainda continua sendo a proficiência. Independente de rede pública ou privada, eu recomendo a todos os alunos que ingressam na universidade que se qualifiquem em algum idioma da língua estrangeira e priorizando o inglês. Embora em algumas áreas do conhecimento, o francês é importante por causa das leituras, o próprio alemão, né, é muito importante em algumas áreas. O inglês é a língua mais falada no mundo da pesquisa. E mesmo Portugal, se a gente for pensar em alguns laboratórios, eu tenho o exemplo de uma professora que comentou, nossa, eu cheguei em Portugal com a minha apresentação em português e tive que rever para o inglês na noite anterior, porque o grupo que estava presente era de vários países. De outras. De outros países. E para a gente ter hoje bons trabalhos, a gente precisa discutir os nossos resultados com os pares. E, às vezes, a única linguagem comum é o inglês. Então, eu reforço que qualquer um que tenha ambição de sair em bolsas de mobilidade, seja dentro da agência CAPES, seja dentro do CNPq ou da FAPESP, que são os maiores financiadores hoje da mobilidade, tem que investir na aprendizagem de língua, de se comunicar, de escrever em outra língua, porque também hoje a gente tem que publicar em outra língua para ter maior abrangência da nossa pesquisa. A gente precisa mudar essa perspectiva de problemas locais, os problemas são mundiais. Está aí a pandemia para nos mostrar. Está aí a pandemia para nos mostrar que surge num local... Que é globalizado tudo, né? Quase tudo hoje é global, em sociedades que vivem de forma muito semelhante, em aglomerações urbanas, com desafios de saneamento, com desafios de perspectiva epidemiológica. Então, ficar publicando em português, grandes resultados, dificultam que a gente tenha a visibilidade. Você precisa ter essa interlocução, né? Buscando transformação social no mundo inteiro. Talvez tenhamos que sair deste patamar que a gente ainda está muito conversando internamente e pensar em publicar em outros idiomas para que talvez a nossa solução seja compartilhada com outra sociedade. E, professora, então eu ia te fazer uma pergunta, eu vou voltar um pouco na minha pergunta para chegar onde eu ia te falar agora há pouco. Você falou da importância dos alunos, principalmente aqueles que têm essa veia mais científica de pesquisador, ter um segundo idioma, segundo, terceiro, enfim, inglês básico, a gente já entendeu que isso é básico, até para a criançada é básico isso, hoje em dia, mas, enfim, se ele se qualificar melhor, mais chances dele poder lá na frente evoluir. Aí eu volto um pouco. A gente sabe que uma das questões no Brasil que a gente também tem dificuldade é a de educação. Se já é difícil para quem está numa escola particular poder ter esse nível de inglês para chegar a ser um pesquisador top de linha, vamos falar assim, a rede pública estadual também é deficitária, as pessoas, enfim, é todo um círculo, né, professora? A gente sabe que se a gente quer grandes pesquisadores do Brasil, se a gente quer grandes pesquisadores no Brasil que falem perfeito, a gente precisa rever lá atrás. Novamente,
são duas situações que estão interdependentes, mas de alguma forma a gente precisa, quando constrói uma política de internacionalização, como a CAPES está fazendo, como a nossa diretriz prevê, a gente tem que ter também várias ações associadas. A primeira das ações que foi feita há um tempo atrás foi a instalação daquele programa Idiomas Sem Fronteira, na época do Ciência Sem Fronteira. Só que, apesar de todo o investimento que houve, e houve muito, isso não se refletiu na pós-graduação, na habilidade e competência de idiomas nas instituições beneficiadas por aquele programa. Eu vejo hoje, como antiga coordenadora do PRINT, né, da CGBP, que eu fiz várias visitas, as universidades privadas têm sua contrapartida de tentar formar indivíduos mais competentes em idiomas. E a gente também tenta, junto ao MEC hoje, e a pandemia meio que mudou a agenda, mas reestruturar um programa de qualificação para pós-graduação voltada à competência linguística, uma política linguística para pós-graduação. Isso está dentro das minhas missões pessoais, porque eu concordo com você. Não é para ser uma coisa elitizada e não é para ser uma coisa excludente. Mas a gente precisa mudar essa abordagem que tem, muitas vezes, dos alunos que as coisas são impossíveis, não são impossíveis. A gente precisa também ter claro que, assim como tem coisas que dependem de investimento financeiro, está aí o YouTube com vários cursos de inglês, com grupos de discussão. Existem, na verdade, uma parte da autonomia do sujeito que você consegue chegar num nível básico de inglês de forma não tão difícil, e existe aquele aprimoramento necessário para fazer parte de um teste TOEFL e ser aprovado, que é o que a gente tenta construir. Mas são vários atores envolvidos, mas a tomada de decisão é sempre do aluno. Olha, eu quero isso para mim, como é que eu vou conseguir e quem vai me ajudar, tá? Mas assim, então, novamente, criando uma responsabilidade não só da CAPES, do MEC e das instituições de todas as pontas ali estão ligadas. De todas as partes interessadas para aproveitar as oportunidades, tá? Acho que eu não posso dizer que eu me sinta feliz com um aluno que não conseguiu passar num teste de proficiência e por isso ele não vai conseguir ter a bolsa implementada. Eu vou fazer o possível para que ele tenha, mas eu conto com ele também para tentar me ajudar nisso. Me ajudar no sentido de CAPES, não Heloísa. Tá? Se eu pudesse, eu realmente criaria um mecanismo a curto prazo, só que não é curto prazo. Aprender um segundo idioma não é uma coisa tão simples, mas um pouco de empenho, assim, de ambas as partes. Das estruturas, das políticas e das pessoas achando aquela política e se reconhecendo nela. Muitas vezes, a gente não tem a pessoa se reconhecendo na política. E eu preciso que seja sensibilizado esse público. Poxa, estão oferecendo essa oportunidade, eu vou me apropriar dela, porque é de graça, e eu vou conseguir, ao final deste ciclo, me qualificar mais. Não, perfeito. Eu fiz essa. É importante a gente trazer essa discussão, porque uma coisa vai dependendo da outra. Hoje, por exemplo, eu tenho um filho de 6 anos, a gente conversa no grupo de mães e aqui, o básico do básico que ele tem que aprender é o português e o inglês. Porque lá na frente, a gente sabe que hoje, né, as pessoas já têm o inglês como uma segunda língua, né? Mas era essa discussão, né? Todos os lados precisam também colocar o seu, né? Fazer a sua parte, né? Então, isso era importante. Agora, a gente está vendo também o quanto é importante uma comunidade científica sólida nos países e bem robusta e colocada num patamar diferenciado no momento que a gente tem como esse, que ninguém imaginava passar. E claro que a comunidade científica foi puxada como ator principal nesse momento, né? Para que a gente precisa para ter uma comunidade científica forte? Não só no Brasil, não estou dizendo que não tenha, mas assim, você que está dentro do processo, para as pessoas que não conhecem, o que é importante ter?
Olha, para mim é bastante interessante, porque antes de eu estar aqui na CAPES, eu tinha como grupo de pesquisa análise de políticas públicas. Nós Uhum. temos comunidade científica no Brasil de excelência, excelência. A gente tem programas de pós-graduação de excelência, a gente tem parceiros de excelência, mas são questões que não são tão simples de resolver. Durante algum tempo, não existia uma diretriz para investimentos com relação a acordos de cooperação. Existiam alguns dentro da minha diretoria, mas beneficiavam um grupo ainda não suficiente para a gente ver esse resultado. O que eu acho é que a gente precisa ter duas estratégias. A primeira é fazer boas escolhas e simplesmente transferir a responsabilidade para os indivíduos com relação ao retorno. Então, nesse sentido, os nossos programas da Diretoria de Relações Internacionais, eles estão sendo avaliados com ferramentas de qualificação da produção, para que a gente dê um diagnóstico, um panorama que contribua para que as pessoas consigam ver como é que o outro está fazendo, por que eu tenho mais sucesso, como é que eu posso partilhar esse sucesso e nuclear de forma mais ampla a excelência, porque ela ainda está centralizada em instituições tradicionais, em regiões específicas, e tem muita gente boa que está fora desse grande eixo, né? Sem querer entrar em detalhes, mas assim, nós temos que fomentar a excelência de pesquisa no Brasil inteiro, em todos os sentidos. E de uma forma partilhando experiências de sucesso, fazendo diagnósticos corretos das nossas ações e o quanto aquilo ali trouxe de retorno para ver se ela vai ser mantida ou revista, no sentido de aprimorar. Durante algum tempo, a diretoria não tinha como ótica uma avaliação clara dos seus programas, considerando apenas a mobilidade e o retorno. Mas hoje a gente quer avaliar em termos de retorno do investimento, o quanto aquele programa custou e o quanto aquilo ali se refletiu em publicações de alto impacto, em formação de redes, em Da criação de qualidade mesmo fronteira. disso, né? Você diz. Qualificar o Eu acho que é a investimento, palavra, porque né? qualificar o investimento, não só mais o número quantitativo. Então, Mas a nós estamos qualidade saindo é. de um primeiro movimento importantíssimo, que foi quantitativo, número de pessoas que viajaram, número de pessoas que vieram, para agora a gente aprimorar essa análise e pensar, olha, esses que foram, trouxeram mais resultado do que aqueles casos que vieram pessoas para cá. Então, hoje a gente fala muito em avaliação da internacionalização, de internacionalização em casa, de ensino à distância com temas de interesse global, que você tenha mais troca entre alunos, entre grupos de Que é o que você pesquisa. estava, Elô, é até o que você estava falando pra gente, justamente. E olha, quando a conversa está ficando boa, tá acabando. Eu quero só uma última estratégia da minha diretoria, que eu acho que é Fale. importantíssima, que a gente está criando aqui uma revista eletrônica em linguagem cidadã, para que os nossos bolsistas consigam ter um canal que sirva até para explicar para a sua própria família, da brincadeira, O né? que você está fazendo, né? Durante muito tempo, existiu esses dois universos aqui na CAPES com pouco tipo de mistura. Nós temos portal de periódicos, nós temos uma revista científica maravilhosa, existem os nossos pesquisadores que publicam fora do Brasil, dentro do Brasil, mas com uma linguagem totalmente técnica. Então, a gente quer criar essa revista dentro do âmbito da Diretoria de Relações Internacionais, para que a Maria explique para o Brasil que ela foi Para pesquisar. popularizar. É isso. Isso, É o que a gente está fazendo popularização. aqui. É o que a gente está Isso, fazendo é aqui, porque linguagem as pessoas às vezes não entendem cidadã. os termos. Isso, é porque assim, também passa pela minha perspectiva de professora que todo mundo tem direito a conhecimento
independente daquele nível prévio que você tenha de informação. Sim. Então, eu quero ajudar alunos da rede pública, privada, da educação básica, a fazer boas pesquisas. E se precisar aprofundar, ele tem pelo menos uma esteira para começar essa caminhada. Professora Heloísa, eu te agradeço por essa sua contribuição hoje aqui no Alesp Conecta. Já fica no ar um convite para a senhora vir novamente ao Alesp Conecta para a gente falar muito mais sobre pesquisa e sobre tudo isso que a gente está falando. Então, obrigada, viu, por ter participado aqui com a gente. Eu agradeço muito a oportunidade e gosto muito de contar um pouco do que a gente está falando, porque isso aqui é resultado de muita, digamos, motivação da equipe e da própria coordenação de bolsas e projetos, de programas, de monitoramento de resultado. Então, eu não sou nada sem a minha equipe. Isso é importante, é um trabalho de todos, né? É isso que é o mais importante, todo mundo pensando lá na frente naquilo que o Brasil pode se tornar. Então, agradeço a professora Heloísa, esse foi o Alesp Conecta de hoje. Você quer rever tanto esse quanto toda a nossa programação? Corre lá no YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo, toda a programação da Rede Alesp. Eu volto numa próxima oportunidade. Tchau!